Eu queria chamar a Solange Teodora, do Movimento Darcy Ribeiro, para a mesa, e o André Gaeta, pré-candidato, também para a mesa, para nos brindar com as suas representatividades e, acima de tudo, o companheirismo. Ciro, eu ia falar aqui hoje, Ciro, estava previsto para eu fazer uma palestra aqui sobre o momento. E o nosso momento é você falar para nós quais são as suas plataformas, quais são os seus indicadores, quais são as suas visões para o novo governo a partir de 1º de janeiro de 2019. Eu queria ter a honra de convidá-lo para tomar a palavra e dizer a nós a sua mensagem, a mensagem aos companheiros sindicalistas aqui do Estado de São Paulo. Não, está tudo certo. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida de Bauru, de São Paulo, do Brasil, meus companheiros, minhas companheiras da CSB, meus companheiros, minhas companheiras de outras centrais sindicais que aqui estão. A todos, por favor, me permitam cumprimentar, muito agradecido e honrado pela generosidade das palavras. Eu não acho que tenha feito mais do que a minha obrigação, né, quando defendo, e esse é o sentido da minha presença na vida pública, o lado mais frágil, o lado mais vulnerável, o lado mais sofrido da injusta e injustíssima sociedade brasileira. A todos eu quero cumprimentar na pessoa desse irmão que a vida me deu, Antônio Neto, presidente da nossa CSB, velho amigo de longuíssima data. Quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras do PDT, na pessoa do Bussola, nosso presidente da Câmara Municipal de Bauru, que fez aqui a hospitalidade dessa terra querida, mais uma vez. Muito obrigado, Bussola. E cumprimentar as mulheres todas nessa mesa muito machista, mas felizmente está bem representada, na pessoa da Cíntia Duarte, nossa vice-prefeita de Lençóis Paulistas. Eu estou encarregado aqui de refletir consigo sobre essa coisa, e eu quero não ser muito chato, muito abusivo, mas a gente precisa repetir aqui alguns números que o Neto já falou, e eu vou acrescentar alguns outros, para sustentar que nós precisamos comover a sociedade brasileira para a necessidade de uma mudança estrutural. O problema do Brasil não é mais tão grave, que tomou a característica da nossa situação, não é mais um problema de Chico, Manuel ou Rosa. Claro que Chico, Manuel ou Rosa ajuda ou atrapalha, mas o problema brasileiro é de modelo, é uma questão estrutural, e nós precisamos forçar a mão para que esse debate, todos os candidatos e todas as candidatas, debatam na frente do povo o desenho da compreensão dessa situação estrutural e as fórmulas de resolver o problema. Por que isso? Porque eu vou tentar demonstrar aqui para vocês, do meu ponto de vista, o Brasil tem jeito. Acreditem, o Brasil é um país tão mal versado, é um país de estupidez tão grave nas elites dirigentes, que em toda tragédia tem um lado bom. O Brasil tem umas 3 ou 4 ou 5 ou 10 portas de solução do problema. Mas todas elas vão exigir uma solução para um trivial problema que hoje explica praticamente nossos dramas todos. E é que tudo que está errado no Brasil não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão salafrários, tão irresponsáveis, que vão lá e fazem tudo errado. Se fosse assim, era mais fácil. Não é. O que está errado no Brasil está errado porque acontece o seguinte problema, é uma síndrome de uma democracia pouco vivida como a nossa e já interrompida por uma sucessão de autoritarismos e golpes. O povo brasileiro não dá muita bola culturalmente para a votação no parlamento. Nós damos valor ao prefeito, damos valor ao governador, isso vem do nosso legado imperial, do rei. Então, nós damos valor ao prefeito, ao governador, ao presidente da República, e meio que votamos descuidadamente no deputado. 3 meses depois das eleições, as pesquisas científicas apontam, a população, 76%, não lembra mais o nome do deputado em quem votou. Resultado, 3 meses depois da eleição, se dissolve o pacto que constituiu a elite dirigente, os representantes legislativos que fazem as normas, e o Congresso é imediatamente cercado pelo lobismo, minorias ativas, agressivas, poderosas, dona dos meios, né, de comunicação, do dinheiro,
do financiamento dos políticos convencionais, etc., etc., e o jogo, então, passa a ser jogado fora da agenda que os políticos celebramos com o povo na véspera da eleição. Portanto, as saídas do Brasil passam necessariamente por a gente forçar um debate em que o candidato saia dessa conversa mole, do deixa que eu chuto, tudo que está aí está errado, porque o que está aí é muito ruim, deixa que eu vou e eu resolvo. E aí, como? Não interessa. Né? O voto não é secreto, o que eu vou fazer também é secreto. Só falta dizer isso, né, a metade dos políticos brasileiros. E aí, vejam bem, o Brasil não tem um problema de Chico Manuel Rosa, e isso dá para ver daqui para lá e de lá para cá. Daqui para lá, hoje, o país está com 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Hoje, 32 milhões e 200 mil brasileiros estão empurrados para viver de bico, correndo do rapa, nas cidades por aí afora, ainda tentando levar algum para casa. Mal inteirou o filho, 15 anos, a mãe começa a disputar ele com o narcotraficante que está cercando ele para pagar uma diária de 80, 100, 150 reais para ele distribuir droga e ser bucha de canhão para a polícia matar. E hoje, no Brasil, nos últimos 12 meses, 62.500 pessoas foram assassinadas. É muito bom, é muito importante a gente botar isso. Cada pessoa dessa pode ser um filho nosso. Isso é que essa elite que apodreceu no Brasil pensa que está imune a isso. Pensa porque pode comprar casa em Miami, que amanhã ou depois isso não vai virar 120 mil homicídios. Por enquanto, o genocídio é nos pobres, é nos jovens, é nos negros, é nos caboclos, é na periferia. Mas o caos está se espalhando no Brasil. Então, dá para ver que o Brasil precisa mudar daqui para lá. Agora, vamos ver de lá para cá, que é o que a gente precisa colocar como compreensão do problema. Em 1980, e eu disse ontem para os industriais, eles parecem que não querem ouvir. Em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil, meus companheiros e companheiras, era tirado da indústria. E a indústria é o sintoma dos melhores salários, é o sintoma do avanço econômico, porque paga mais impostos. A indústria é importante porque agrega valor no comércio exterior, para a gente poder ter os dólares para pagar aquilo que a gente não sabe fazer aqui dentro. Né? Então, é a indústria que sinaliza se a economia está avançando, sem desmerecer nenhum outro setor. Pois bem, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era tirado da indústria. E olha como é chocante. Essa indústria nacional brasileira era a soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, que eram os chamados tigres asiáticos, que era o maior fenômeno de progresso da humanidade no pós-guerra, eram os tigres asiáticos. Hoje, de 80 para cá, é quase nada na história de uma nação. Hoje, aquilo que era 1/3 da riqueza tirado da indústria caiu para quase 11%, menos de 11%. Nós estamos destruindo indústrias. Só para vocês terem uma ideia, no último ano, no Brasil, foram fechadas 1.000 indústrias. Números oficiais do IBGE. 580 mil pessoas perderam os empregos com o fechamento dessas 1.000 indústrias. Nos últimos 3 anos, o Brasil fechou 3.600 indústrias e produziu 4 milhões de desempregados neste passo. Mas repare uma coisa, de 80 para cá, a China, que era 1/6 da produção brasileira na época, hoje é 10 vezes a produção do Brasil. Ora bolas, o céu é o mesmo, os riscos, as oportunidades, as crises internacionais, as conversas mole, é a mesma. Guerra, não guerra, petróleo sobe, petróleo desce. Por que nós estamos destruindo a produção industrial brasileira e a China, no mesmo período, está fazendo exatamente o oposto? A Coreia do Sul era 1/3 do Brasil em 80, o Brasil representava 3 tantos da Coreia, hoje a Coreia representa mais de 3 vezes o Brasil. Por quê? Porque o projeto brasileiro está errado. De 80 para cá, o que aconteceu é que nós vimos o velho modelo nacional desenvolvimentista, imaginado pelo Getúlio Vargas, aperfeiçoado, não é, pelo Juscelino Kubitschek e até o velho general Geisel.
ainda replicou o Projeto Nacional Desenvolvimentista, o último momento dele foi o polo de Camaçari, o polo petroquímico. Nós perdemos esse modelo e não fomos de lá até hoje capazes de construir um modelo novo, um projeto novo. E caímos na esparrela, caímos na grande baboseira de repetir como se fosse ciência boa, o que é ideologia de quinta categoria, de que nós vamos ser salvos dessa tragédia econômica e social pelo espontaneísmo individualista do mercado. Ora, nenhum de nós aqui está com muita vontade de negar as evidências que a nossa inteligência percebe. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que a iniciativa privada é uma coisa muito importante. Tem um papel muito importante na construção do progresso da humanidade, não dá para negar isso. Mas espere, e em qual foi lugar do mundo ou da história que o mercado sozinho resolveu o problema de desenvolvimento? Isso nunca existiu, nem na história da humanidade, nem presentemente. Só o Brasil, por essa elite estúpida e criminosa, é que resolveu deixar ao léu, deixar ao avulso, deixar ao Deus dará, se fosse bem no Deus mesmo, mas é uma expressão de fica aí o que der, deu o que não der, não deu, quem for podre que arrebente, a sorte de uma nação de 207 milhões de bocas que nós temos para alimentar. Resultado, de 80 para cá, companheirada, o Brasil cresce 2% ao ano, em média. Dá uma melhoradinha comprando real, vai todo mundo para o consumo, fica todo mundo feliz, reelege o Fernando Henrique e quebra. Pá! Por quê? Porque expande o consumo e deixa a produção definhando. Aí vem o Lula, pega a desmoralização do Fernando Henrique, se elege e pega a taxa de câmbio a R$ 9,20, quando tomou posse, se fosse hoje, e começa a trazer a taxa de câmbio para baixo. Aí vocês dizem, agora o homem passou para falar de economia, eu estou fora da conversa. Não, é aí que eles querem que o trabalhador brasileiro fique fora da conversa. Taxa de câmbio, ou seja, o valor da nossa moeda em comparação com o dólar, é um assunto que nós temos que aprender e ajudar o povo a entender. Por quê? Porque, ainda que a gente não compre dólar, e o povo brasileiro não compra dólar, todos os preços da nossa vida são imediatamente sensíveis ao dólar. É simples de entender, eu repito em todo canto, a turma já está cansada de me ouvir, mas é assim, eu não compro dólar, mas eu como pão. E se der no fim do mês, ainda leva a patroa para comer uma pizza. Pizza e pão é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência para a nossa necessidade. Resultado, para ter pão e pizza, nós temos que comprar trigo do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro, compra com dólar. Então, se eu precisava de R$1 para comprar $1 de trigo, o preço da pizza e do pão era 1. Se de repente ninguém me explica nada, eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão multiplica por 4. Eu não compro dólar, mas tomo remédio. Nós abrimos mão de ter uma política industrial de ciência e tecnologia, de projeto industrial. Resultado, 80% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Resultado, eu não compro dólar, mas eu tomo um Tilenol. Vamos lá que na segunda-feira ou no domingo mal arrumado, eu tomo um Engov. Né? Pois bem, o Tilenol e o Engov vêm do estrangeiro, paga em dólar. Se eu precisar de R$1 para comprar $1 de Engov, de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Engov, o preço do Engov papoca, lá se vai R$4 para comprar o mesmo dólar de coisa. Eu não compro dólar, mas ando de ônibus. Olha o que é que essa gente está fazendo com o nosso país. Olha o que eles estão fazendo. O maior produtor mundial hoje de sobra de petróleo é o Brasil. De sobra de petróleo. Pois agora adotamos a seguinte genial política. Vender petróleo bruto barato para o estrangeiro e comprar óleo diesel, gasolina, lubrificante, tudo de fora em dólar. Então eu não compro dólar, mas ando de ônibus. O preço do ônibus é o diesel. Eu pago o diesel em dólar, então se o dólar sobe de 1 para 4, a passagem de ônibus vai subir, mais cedo ou mais tarde. E os prefeitos estão tudo apavorados porque o povo não aguenta mais. Os caminhoneiros têm que parar porque sobe todo dia por causa do câmbio e o frete não sobe porque não tem economia que funcione. E aí, pronto, dá um nó na economia do Brasil. A produção industrial brasileira, isso, Neto, é que me choca. Essa gente lá. A produção industrial brasileira, meus companheiros, caiu 10,8% nesse mês. E essa gente batendo palma para um governo que promove esse tipo de coisa. Mais do que para um governo, para uma ideologia
que está matando, antes de matar nós, matando eles. Que é a intoxicação ideológica, o mal que faz o cabo ficar contra o próprio interesse, para repetir conversa mole, né, do manual de financismo da especulação internacional. Então, repare uma coisa. Quando o Brasil, né, em 80, colapsou, nós tivemos essas brincadeiras de consumo. Então, cresce o consumo com Lula. Por quê? Porque os preços dos produtos tradicionais brasileiros subiram loucamente. Então, só para vocês terem uma ideia, quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada nós estamos vendendo a 38. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, para a gente entender o que aconteceu com o nosso país, nós estamos vendendo um barril de petróleo da Petrobras por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril de petróleo nós estamos vendendo a 30. Resultado, com o Lula, a importação explodiu, mas os preços dos produtos tradicionais brasileiros, petróleo, minério, subiram junto. Aí deu mais ou menos para fechar a conta. E o povo ficou feliz, porque o Lula pegou a taxa de câmbio com R$ 9,20 por dólar, e 8 anos depois entregou para a Dilma a 1,75 por dólar. Na prática, o que é que o Lula faz? Multiplica por 4 a capacidade de consumir do povo brasileiro em 8 anos. E aí todo mundo, quer dizer, a elite não quer entender, mas eu entendo perfeitamente por que o povo brasileiro traz no coração uma justa gratidão. É que a população brasileira, empobrecida como é, multiplicou quase por 4 vezes a capacidade de consumir. E, de repente, achou que aquilo era uma rampa, né? Que ele passou toda humilhação, o mais velho, mas que o filho dele ia seguir nessa rampa e nunca mais ia passar o perrengue e a humilhação que ele fez lá atrás. Vem a Dilma, os preços caem, a importação cai, e acontece o mesmo filme, desvaloriza o real de 2 para 4. E o povo, no dia seguinte, perde a metade da capacidade de consumir e ninguém explica nada. Porque fica na marketagem, na conversa mole, e deixa que eu chuto, ninguém aposta na inteligência do povo, e a Dilma é odiada. E aí vem o impeachment e toda a confusão que deu. Como é que a gente sai dessa armadilha? Entendendo o tamanho do buraco que essa gente produziu para nós. Hoje o Brasil está proibido de crescer, portanto, de gerar emprego e salário e imposto para financiar saúde, educação, segurança, toda a agenda do povo, por 3 fatores, cada qual mais grave. Todos os 3 têm jeito de consertar. Nenhum deles o mercado é capaz de consertar sozinho. Pelo contrário, parte deles o mercado, se deixar solto, vai piorar, como está piorando hoje. Primeiro, o primeiro motor, só em ordem de apresentação, de uma economia para crescer, é o consumo das famílias. Então, se as famílias têm mais renda, elas passam a comprar mais. Isso é a liçãozinha que eu quis ensinar para os capitalistas brasileiros ontem, eles não querem ouvir, não. Quer dizer, uma parte, né? Querem ouvir, não. Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Então, o primeiro capitalismo do mundo que quer destruir a renda do povo e quer vender. Você imagina onde é que essa conta fecha? Eu acabo com os empregos, eu acabo com o salário, eu quero voltar à escravidão e quero vender. Para quem, camarada? Vai pagar com o quê, cidadão? Aí veja como é que começa a situação. Hoje, 61 milhões de pessoas, irmãos e irmãs nossos, não precisa balançar a cabeça, um bocado deles estão aqui dentro, 61 milhões de pessoas estão com o nome sujo no SPC e no Serasa. Cada um se sentindo o pior dos homens, cada uma se sentindo a pior das mulheres, porque o povo brasileiro é honesto, vai para a Casa Bahia, fazendo continha, ver se vai dar para pagar, faz a prestação ali direitinho e tal, aí pá, perde o emprego, aí pá, um filho adoece, não dá para pagar a conta, pá, nome no SPC. 61 milhões. Se fosse 6 milhões, tudo bem. Né? Uma economia de 207 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas erraram o passo, ficaram com o olho maior do que a barriga, fizeram um crediário sem poder, vai lá. Mas 61 milhões, meu irmão, é erro estratégico de política econômica. É a política econômica, é o juro mais selvagem do mundo, o que se cobra da produção e do trabalhador e do consumidor brasileiro. Então, esse motor está morto. Não tem como pensar em crescimento da economia com o consumo das famílias desligado pelo colapso do crédito e pela incapacidade de renda via desemprego aberto e medo de perder o emprego
e informalidade, que você não sabe se ganha hoje e vai ganhar amanhã. Segundo, o explosivo endividamento das empresas. O Brasil hoje, eu estudo muito essas coisas, a soma das dívidas das empresas brasileiras é o maior da história. 2 trilhões com T de tapioca de reais. 2 trilhões de reais é a dívida das empresas brasileiras. 600 bilhões de reais caminhando apressadamente para crédito de recuperação dos idosos, ou seja, calote. As empresas não estão dando conta de pagar e os bancos retraíram mais gravemente o crédito. Ainda em São Paulo, ninguém mais paga ninguém, ninguém mais rola para pagar de ninguém, está todo mundo, o sistema financeiro, retraído. E veja, o sistema financeiro brasileiro, cometemos um crime nos últimos 15 anos. Deixamos que 85% das operações financeiras caísse na mão de 5 bancos, que jantam uma vez por mês em Brasília ou em São Paulo e combinam a taxa de juros, as tarifas, e quem achar ruim vai se queixar para o bispo porque não tem saída. Por isso que lá fora você pega o Mastercard, o Visa, o American Express, paga 7%, 8% de juros ao ano. Aqui você paga 280% de juros ao ano. Aqui, se você cair na esparrela por uma necessidade de precisar rolar o cheque especial do Banco do Brasil, você paga 282% no ano. Porque se não quer, tchau, não tem saída, não tem concorrência, não tem nada, porque o governo garante que esse cartel funcione impunemente. Então, pelo investimento das empresas, também não vai vir crescimento. Portanto, não pode falar de emprego, não pode falar de salário, não pode falar de imposto para melhorar a saúde, educação e segurança. Eis o primeiro problema. Tudo isso aqui tem solução. Segundo problema, que é o que mais gravemente arrocha o Brasil, e vai piorar muito, muito, muito mesmo, porque eles fizeram uma emenda à Constituição que engessa isso de um jeito a não deixar o governo sequer respirar o próximo. Eles criaram isso, e nós temos que entrar no governo revogando esse negócio. Chama PEC 95, quer dizer, a emenda 95, eu vou precisar da turma toda. Entre eleições e aposta, nós vamos tocar fogo nessa rua do Brasil e temos que derrubar essa emenda aqui. Eu vou explicar para vocês o que é que ela é. Mas por que o Brasil está proibido de crescer? Nesse aspecto também. Porque o investimento público está colapsado. Então, esse ano, o Brasil, com o menor investimento desde a Segunda Guerra Mundial, a gente mede esse índice desde 1947. Pois de lá até hoje, nunca teve ano pior. O Brasil, mesmo investindo a menor quantidade de dinheiro da história, vai terminar esse ano com algo ao redor de 150 a 160 bilhões de reais de rombo nas contas do governo. Não tem um centavo para pagar e vai pegar essa montanha de dinheiro e vai jogar tudo no saco sem fundo da dívida. Que não adianta espernear os jornalões aí, passou de 5 trilhões de reais a dívida brasileira. E o problema não é que é 5 trilhões de reais, que é dinheiro que gente besta como eu não sabe nem contar. Você imagina, 1 trilhão é 1.000 bilhões. 1 bilhão é 1.000 milhões. Então, 1 milhão de milhões é 1 trilhão. É dinheiro que não dá para a gente nem sequer na cabeça. Agora, qual é o problema? 1/4 disso vence em 4 dias. E o governo não tem dinheiro nem para pagar as contas do dia a dia, que dirá pagar essa dívida. Resultado, está aí a situação do país, a quebradeira, fechando indústria, fechando tudo, etc, etc, etc. E essa equação não tem jeito. Nós ou temos que resolver o problema mexendo com o andar de cima, porque o de baixo não aguenta mais. No Brasil, a classe média e a classe trabalhadora pagam mais de 41% da sua renda em impostos. E os ricos pagam menos de 8% da sua renda em impostos. Ou seja, no Brasil, vocês sabem a história do Robin Hood? Aquele cabra que roubava dos ricos para distribuir para os pobres. No Brasil, o governo é o Robin Hood às avessas. Ele rouba dos pobres para concentrar para os ricos. Então, aqui está a pista da solução. Nós precisamos mudar o jeito de financiar o Estado e ir em linha com o mundo. Nós não precisamos inventar a roda. Isso é que eu digo que o Brasil tem 10 portas, porque basta dizer, meu irmão, peraí, como é que a Europa toda faz, a China faz, o Japão faz, os Estados Unidos faz, a Argentina faz,
o Chile faz, e só nós, a Estônia, não fazemos. O que está certo? Estou falando de um imposto, que é o imposto sobre lucros e dividendos. Quer dizer, na prática é o seguinte, o Banco Itaú pertence a 4 famílias. 4 famílias, 1, 2, 3, 4. 4 famílias são donas do Banco Itaú. Talvez, ouvindo o que eu ando falando, distribuir agora 9 bilhões de reais de dividendos para essas 4 pobrezinhas famílias. Sabe quanto eles pagaram de imposto? Nem um puto, nem uma pataca, nem um centavo. E o cidadão que trabalha e ganha R$ 2.059, morre com 15%, joga na fonte do saláriozinho dele. O camarada que ganha R$ 2.059 já morre aqui com 15%. Se melhorar um pouquinho, morre com 27,5%. É você. Quer dizer, o Barão aqui, o Barajá aqui da nossa turma, morre com 27,5%. Eu também. 27,5% na fonte, não dá nem para escapulir. Daí o cabo vê o contra-cheque aí, o olerite, cadê o dinheiro? Já foi. Não deram 80 anos pagando. Isso é uma injustiça, já devia estar sendo indenizado faz tempo. Mas aí tem tanta namorada que, né, compensa. Essa parte ele gostou. Então, repare, criar um imposto sobre lucros e dividendos no Brasil, com alíquotazinha moderada, arrecada 70 bilhões. Lembra que o buraco é 160? Já achei um pedaço. E eu não estou inventando a roda, não. É o que o mundo inteiro faz. Depois tem outra. Agora, veja bem. São eles. Né? Aquela meia dúzia de barões que financiam a imprensa, que financiam e tal. Por isso é preciso que a gente proponha agora para criar um exército em que o eleito não seja o fulano de tal, ou deixa que eu chuto. É ele e a ideia. Porque eles vão esculhambar, vão falar mal, vão não sei o quê. E a gente se aguentar, escapa o cabra e a ideia. E aí fica mais viável da gente passar. Outro. Nos Estados Unidos, que é o país capitalista mais agressivo do mundo, as grandes heranças, não estou falando de classe média nem pobre, que não tem que dar mais nada, porque já está tudo de língua de fora. As grandes heranças, Chinelo, paga 29% para começar. Ali, sabe quanto é no Brasil, das grandes heranças paga? 4%. Qual é a razão? Se eu botar uma coisa moderada aí, lá se vai mais 45 bilhões. Deu 70 com 45, 110, falta uns 30. Eu estou propondo uma CPMF, que não é CPMF, é um imposto novo, que tire todas as transações, até R$ 3.000 por mês. Alguém aqui transaciona em cheque mais de R$ 3.000 por mês? 87% da população fica coberta, fica livre disso. E acima disso, eu arrecado, sabe quanto? 70 bilhãozinho. Ou seja, virei o jogo do desequilíbrio. E aí passa a não precisar mais ficar com a faca na goela dos bancos, e eu de calça arriada sem poder fazer nada, porque é da mão para a boca. Percebe que tem saída? Se o Brasil faz isso, nós viramos as expectativas. Aí vamos discutir o financiamento da Previdência, não para fazer maldade com ninguém, mas para mostrar para a criança, para o nosso neto, para o nosso bisneto, que o Brasil montou, nesse tempo agora, uma equação que não feriu o direito de ninguém, mas que no tempo vai ser uma equação sustentada. Que você não precisa mexer no direito de ninguém, porque não precisa. E isso aqui faz o quê? O Brasil sai de crescer 2% ao ano, ridículo na média, e passa a aspirar a crescer a 5 pontos. Se o Brasil crescer 5%, a gente cobre os ganhos de produtividade, cobre os ganhos em cima de 1.700.000 pessoas que nascem por ano, e começa a aparecer uma sobrinha. Aí eu digo de onde é que vem o dinheiro para fazer melhorar a saúde, a educação, a segurança e os investimentos. Vejam bem, dá para fazer. O que é que precisa? Coesão política. Coesão política significa uma nação que resolva aprender a lição de que o céu não é perto, de que conversa simples, de resolver problema complexo a golpe de frase feita, às vezes faz um bem danado ao fígado. Diz que eu ontem fui vaiado e o Bolsonaro foi muito aplaudido, diz que foi 10 vezes. Se você espremer ali o que é que o Bolsonaro disse, meu patrão, só é assim, é melhor ser rico e bonito do que pobre e feio. Aí, palma. Certo? O céu é azul e o chão é embaixo dos pés. Palma de novo. Então, marrante morra ele do que eu. Aí que foi palma muito. Essas coisas mais ou menos é o que ele diz. Né? Bandido bom é bandido morto. Ora, bandido bom é bandido morto. E quem escolhe quem é bandido? Quem escolhe quem é bandido? Por exemplo, o Bolsonaro tinha um irmão
que ganhava dinheiro aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, não sei quantos anos sem trabalhar, morando no Rio. Para algumas pessoas isso é bandido, não devia estar morto? Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não. Aí não sei o quê, Previdência, não sei o quê, como é que ele disse ontem? Aí foi palma muita. Foi palma muita. Ele disse assim, o trabalhador brasileiro vai ter que escolher ou muito direito e nenhum emprego, ou emprego sem direito nenhum. Ele disse essa frase. Ele disse essa frase. Ele quer que a gente volte ao tempo da princesa Isabel. Aquela mulher não podia ter feito aquilo, né? Princesa Isabel foi quem aboliu a escravidão. Para essa gente não devia ter feito aquilo jamais. Vai ser declarada pessoa não grata no governo do Bolsonaro, né? Que não vai acontecer nunca, pelo menos se depender de mim. Então, repare, nós precisamos mudar o eixo do debate. Nós precisamos apostar na inteligência do nosso povo. Explicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10, 100 vezes, porque a televisão não quer que o povo entenda, porque na hora que o povo entender, o jogo vira. Isso é o que nós vamos fazer, o jogo vai virar. Muito obrigado a todos. Pode, daqui. Então vamos lá, Lazinho, você que está com as perguntas. Tá joia. Ciro. Tem umas perguntas, fala aí. Ô, Ciro. Alô? Som. Ciro, parabéns. Parabéns novamente e ficamos agradecidos de estar aqui. O nosso encontro, ele tem desenvolvido ao longo desse dia, os palestrantes, né, podem ser questionados. E aí tem várias perguntas, algumas delas você já respondeu. Eu preciso tentar resumir, porque senão a gente não consegue vencer o tempo. Eu vou tentar unir duas, para ver se a gente consegue responder de imediato. Como gerar emprego sem retirar direitos dos empregados? Reduzir a carga tributária da folha de pagamento é um caminho? Essa é a primeira pergunta. Veja, vamos apropriar, vocês são líderes, vamos apropriar argumentos que são irrespondíveis. O que anima a economia não é arroxo salarial. Nunca foi na história de nenhum país do mundo. Aí deixa eu dar exemplo prático para vocês. A economia industrial mais agressivamente competitiva do mundo, os americanos estão vendo urso de gola para enfrentar a competição com eles, é a alemã. Não por acaso tem o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. Por quê? Porque eles focam em produtividade. Ou seja, tecnologia, sofisticação do processo produtivo. Sabe quanto é a jornada de trabalho na Alemanha? 30 horas semanais. Eles chamam a segunda-feira de pequeno domingo, porque eles só entram no trabalho de segunda meio-dia para frente para não atrapalhar o domingo todo. É evidente que o Brasil não está nesse estágio ainda. Mas é evidente também que não é arrochando o salário que o país vai crescer. Pelo contrário. A China, hoje, é mais custoso a hora trabalhada da China do que a hora trabalhada no Brasil. Então, a China, o custo de mão de obra da China já passou o custo da mão de obra no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que eu estou passando a mão em distorções que há? Não. Eu não disse que vou simplesmente revogar a reforma trabalhista. O que eu disse é que eu vou botar a bola no meio de campo de novo, vou chamar as centrais sindicais, e eu disse, eu tenho um compromisso com elas, e os empresários também serão chamados, e nós vamos discutir uma reforma trabalhista. Por exemplo, abusos da Justiça do Trabalho. Parece que há mesmo. A gente tem como corrigir isso sem matar a vaca. Porque no Brasil está assim, a vaquinha é boa que danada. Dá um leite danado de bom, dá um queijinho quase por 2 dias, tem uma cria por ano, e de repente pesteou de carrapato. A solução dessa gente, dá um tiro na testa da vaca. Então você mata os carrapatos, você mata a vaca, os carrapatos morrem tudinho também. Só que você não tem mais o leite, não tem mais o queijo, não tem mais a cria. Então, mal comparando, nós precisamos consertar as mazelas do Brasil, mas não destruir
aquilo que o mundo inteiro faz e a que a gente tem que aprender a fazer, e já fizemos. Quando eu falei para vocês no ano 80, é porque aquilo é um fim de linha em que o Brasil saiu do zero, em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a indústria brasileira não existia. Nós éramos um país rural, que vivíamos da boca para a mão, plantando para comer, e os barões tiravam os excedentes da monocultura do café aqui para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. Isso era o Brasil de anteontem. Se 80 é ontem, anteontem é 45, eu nasci em 57. Pois bem, entre 45 e 80, o Brasil virou a 15ª economia industrial do planeta Terra. Sabe, a China agora era o Brasil daquela época. Portanto, nós sabemos fazer, não tem defeito genético na nação brasileira. E aí, vamos lá, encargos trabalhistas. Tudo bem, alguns setores, você tem que olhar o tamanho da relevância do custo da mão de obra vis-à-vis a capacidade de competir com um competidor internacional parecido. Então, vamos tomar aqui um setor intensivo de mão de obra, tipo têxtil. Então, é muito intensivo de mão de obra, especialmente a parte de costura, etc, etc. Então, a China vai competir no mercado brasileiro, chega na 23 de maio, vendendo uma calça jeans por R$3, por R$5. E o Brasil custa R$7 para fazer uma calça jeans. Então, você tem que olhar por que a China consegue vender uma calça jeans do outro lado do mundo a R$5 ou R$7, e o Brasil não consegue produzir essa mesma calça nem por R$10, R$12. E eu vou mostrar para vocês que não é salário o principal problema. Sem medo. Sem medo. Se for salário, chama o sindicato. Meu irmão está aqui, ó. A competição está chegando. Quem arbitra essa competição é um consumidor com renda baixa. Ele vai procurar o bom, bonito e barato. Enquanto a gente ensina ao povo de que o ato de consumo é também um ato de cidadania, que ele não pode consumir só o bom, bonito e barato, descuidado de saber se aquilo é lesivo ao meio ambiente, que ele não pode consumir aquilo descuidado de quem aproveita, né, o seu ato econômico de consumir, se vai gerar um emprego para o seu comunitário, para o seu conacional, ou se lá no inferno da pedra do outro lado do planeta, com trabalho infantil de semi-escravidão. Então, a humanidade vai evoluir para isso. Porém, num primeiro momento, o freguês entra na loja e tem aqui uma calça jeans por 12, a outra por 27. Ele vai comprar de 12, porque a renda é apertada. Então, a gente, nesse caso, tem que chamar o sindicato. Meu irmão, olha aqui, a China está chegando aqui com tanto, o problema aqui é juro, que vocês não têm culpa, o problema aqui é tecnologia, que vocês não têm culpa, eu vou dar uma ajuda nisso aqui, vou subsidiar o crédito, vou fazer aqui uma assistência técnica para fazer um programa de aprimoramento tecnológico e tal. Mas, no fim, vai ter um problema. É que, igualado às condições de juro e de não sei de que tal, o salário da China, que não é mais barato do que o nosso. E o sindicato é maduro para saber. Aí sim cabe esse galo que o Bolsonaro ouviu cantar e não sabe aonde. Né? É claro que, nessa circunstância, o trabalhador, ele mesmo, assessorado pelos seus sindicatos, não com 13 milhões de pessoas na porta, desempregadas, topando qualquer negócio para poder levar comida para casa, pagar a conta do SPC, e isso é o que nós precisamos criar no Brasil, uma dinâmica de proteção ao trabalho. E isto é o que faz qualquer nação do mundo civilizado prosperar. Não é egoísmo, não é lucro exorbitante, não é oligarquia, não é, vamos dizer, monopólios, cartéis, de forma nenhuma. Ciro, obrigado mais uma vez, mas, gente, nós temos muitas perguntas e não param de chegar. Várias delas sobre reforma da Previdência, evasão fiscal, e tem uma que está recorrente aqui, tem pelo menos 3 delas, e a gente precisa também encerrar. É um tema que talvez você já tenha abordado, mas é qual a medida que você adotaria, ou se adotaria, em relação à dívida pública? Audita a dívida pública? É meu compromisso, está escrito na Constituição, e eu acho que o Brasil tem que auditar essa dívida. Não para negar nem propor qualquer tipo de ruptura, porque deixa eu explicar para vocês o que vocês já sabem. A dívida pública, que o Estado é devedor, ela centralmente corresponde à poupança da sociedade. Portanto, qualquer brincadeira nessa área, qualquer aventura, qualquer conversa mole, pode pôr em risco a poupança da sociedade. Na prática,
O FGTS dos trabalhadores, cadê ele? Quem está guardando? Quem está guardando? O governo. Isso faz parte da dívida pública. Então, o governo é devedor e os credores são a classe trabalhadora. Brinquei com isso, eu prejudico a poupança dos trabalhadores. Então, a caderneta de poupança da sociedade brasileira, das viúvas, enfim, onde é que está o dinheiro? Está com o governo. Então, o governo é devedor, isso é parte da dívida pública, e o credor é o titular da caderneta que tem que ter direito de sacar no dia que precisar, para qualquer coisa. E há um pedaço disso que é a especulação. É o dinheirão do barão, estrangeiro e nacional, que não produz um pão, não gera um emprego, não gera nada, mas ele também pega o dinheiro dos correntistas do banco e aplica nos títulos do governo. Portanto, quando eu falo em auditoria, a gente tem que fazer auditoria, mas nunca deixando a população pensar, porque eles vão criar essa intriga, que nós vamos fazer qualquer tipo de besteira, de aventura ou de coisa. Não, isso é muita responsabilidade. E a auditoria, qual é a razão? A auditoria é um retrato, é uma radiografia. Quando você leva um corpo para fazer uma radiografia, você não vai mexer no corpo. Então, você vai olhar o que é que está acontecendo ali. Se o pulmão está no lugar, se o rim está funcionando, né? Se as partes estão mais ou menos, né? Equilibrado, mais ou menos. E aí vai vendo o fígado, vai vendo, né, o negócio do engolve, vai ver se o fígado está aumentado e tal. Pois, mal comparando, a auditoria é isso. Nós vamos radiografar para que a gente saiba, entenda bem, bastante bem, que está tudo direitinho ali. Se tiver tudo direitinho, segue o jogo. Em tempo de Copa do Mundo, segue o jogo. Se não tiver tudo direitinho, a parte que não está já não é mais problema do presidente da República, vai ser da Polícia Federal. Percebe? Entrega para a Polícia Federal para ver que fraude é essa que aconteceu. Evasão fiscal. E como resolver problema de dívida? Dívida é o seguinte, de novo, eles adoram economês para deixar o povo fora da jogada e eles fazerem os negócios tenebrosos e a gente achando aqui que nem tem nem direito de entender as conversas. Dívida é igual a gente, a dívida pública é igualzinha a gente. A dívida da gente é um problema pelo estoque e pelo fluxo, ou seja, a dívida é um problema pelo tamanho dela e pelo perfil. Ela vence quanto tempo? Porque eu posso ter uma dívida, por exemplo, no meu carrinho que eu comprei em 36 meses, 72 meses, e o meu salário dá para pagar a prestação, então quem tem com quem me pague, nada me deve. Isso é a sabedoria popular, né? Então, o fluxo, o estoque é aquela dívida das 50 mil, e eu só ganho 10 mil, mas eu dá para tirar 500 dos 10 mil e pagar todo mês, então eu faço o cálculo direitinho, então eu tenho o estoque correto, porque o fluxo se acomoda no meu fluxo. O problema da dívida brasileira é de estoque, porque está aumentando muito rapidamente, e quando a dívida aumenta muito o estoque, ela começa a sinalizar para o credor que o devedor talvez não dê conta de pagar. Aí ele começa a cobrar juro mais alto e a estreitar o prazo. Os agiotas, com a faca no pescoço do nosso povo, aí em toda a ponta de quarteirão, Brasil lá fora. Pois a mesma coisa, mesma coisa. Então, o que é que tem o problema do estoque no Brasil? Quando eu falei FGTS, eu não preciso pagar agora. Eu tenho que pagar os 10 mil, ou 8 mil, ou 3 mil trabalhadores que, naquele dia, por uma razão ou por outra que a lei prevê, vão buscar o FGTS. Eu tenho que ter só esse tantinho aí. O patrimônio do FGTS são 70 bilhões. Eu preciso ter 70 milhões para jogar o jogo do dia a dia. Entra 30 e eu pago 40 e tal. Então, eu tenho que acomodar esse fluxo. E isso aqui é um jogo de confiança e de seriedade. Certo? Confiança. Então, confiança como? Eu quero arrumar minhas contas para mostrar para o meu credor que eu não estou gastando mais do que posso para sempre e que, portanto, eu adquiri a condição de ser respeitado por ele como um bom pagador. Até porque eu nunca deixei de pagar nenhum centavo. E, a partir de eu ganhar confiança, eu tenho que chamar o meu devedor, dizer, meu patrão, não dá mais não. Ah, não quer, tá bom. Aí eu tenho uma carta na manga. Qual é? O Brasil tem hoje, só eu falo isso, vocês vão mandar me matar antes de eu assumir essa presidência. Não vão, não. Também acho que não. Né? Mas veja bem, o Brasil tem hoje, olha como cada problema do Brasil tem 10 portas de saída se você estudar. O Brasil tem hoje uma espécie de caderneta de poupança no estrangeiro de 360 bilhões de dólares. Cada dólar desse, vamos puxar uma conta rasa aqui, de 4 por 1,
380 vezes 4, meu irmão, é dinheiro para a gente besta não contar. Nós temos na poupança lá fora. Tá certo? Dá R$1 trilhão. R$1 trilhão corresponde a 1/4 da dívida. Então, eu tenho uma carta na manga. Se o cabo quiser dizer, eu arrumei minha casa, eu agora estou gastando mais, quero que você me respeite, me dê um juro correto e me dê os prazos corretos. E o cara for bancar o arrogante e vier com faca no meu pescoço, eu digo, então traga que eu vou pagar. O que é que acontece com a padaria se todo mundo devolver o pão? Com o preço do pão, quebra a padaria? Então, se eu pegar 1/4 da dívida e pagar assim, ó, pumba, está aqui o dinheiro ouvindo a conversa, você não quer me tratar com seriedade, meu povo, vou pagar, tome. Você não vai acusar nada. O que é que o caba faz? Não, meu patrão, calma aí. Calma aí, segura aí, vamos conversar. Pô, eu sei fazer essa parte aí. Eu fiz isso no Ceará. Comprei 100% da dívida em títulos do Ceará com 20 anos de antecedência do vencimento. 20 anos de antecedência. E aí fiz o quê? Como eu ia comprar, eu obriguei eles a me dar 34% de desconto. E dá para fazer no Brasil. Por isso que a auditoria é importante, para você saber qual é a parte. Outro dia eu tive uma pessoa, muito amiga minha, que fez uma conta no cartão de crédito, não deu conta de pagar, o cartão de crédito começou a botar os desaforos, não sei o quê, de uma conta que era 3 mil, virou 12 mil. Aí começou, 12 mil não dá para pagar, e não sei o quê, botaram o nome da pessoa no SPC, no Serasa, ameaçaram matar, esquartejar, ela foi resistindo, 12 não pago, e 11, você paga também não, e 10 pago não. E 9, pago de jeito nenhum. E vamos tal, para bem não incumprir da conversa, pagou por 5, estamos resolvidos, está todo mundo satisfeito e o nome está limpo no SPC. Assim, mais ou menos, pode funcionar as coisas na grande finança nacional.